Esta Santa Eucaristia será aplicada por Irene Souza, falecida nos Estados Unidos, Califórnia, Elmar. Também será aplicada por Alma de Zilda Freitas, pela saúde do seu marido José Fernandes Rocha e restante família barbarense residentes em Tular, Califórnia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos, e uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9. A palavra de Deus hoje vai-nos fazer uma pergunta. Ou melhor, somos chamados a responder a uma grande interpelação. Somos cristãos meramente praticantes ou somos cristãos enamorados, apaixonados? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vigésimo primeiro domingo do tempo comum. Primeira leitura. Quando regressou do exílio na Babilónia, o povo de Israel
numa atitude defensiva, tende não só a fechar-se cada vez mais em relação aos outros povos, como também a considerar os estrangeiros como gente que não se pode salvar. Deus responde-lhe através do profeta Isaías. Segunda leitura. A comunidade a quem o autor da carta aos Hebreus se dirige passa por dificuldades externas, como seja o início das perseguições, mas também internas, nomeadamente a fé morna de vários dos seus membros e o risco da sua apostasia perante as dificuldades. É neste contexto que o autor lhe diz o que vamos escutar. Evangelho. No tempo de Jesus havia acesas discussões entre os judeus sobre quem se podia salvar. Para além de estarem convencidos de que apenas eles podiam alcançar a salvação, muitos consideravam que, mesmo assim, poucos o conseguiriam. É neste contexto que alguém coloca uma pergunta ao Senhor. Escutemos a sua resposta. As leituras serão proclamadas pela Manuela Sousa Cota e pela Fátima Martins. O Salmo pela Lara Pessoa e a Oração dos Fiéis pela Conceição Melo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Eu virei reunir todas as nações e todas as línguas, para que venham contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal, e de entre eles enviarei sobreviventes às nações, a Társis, a Fute, a Lute, a Mosoque, a Roge, a Tubal e a Java, às ilhas remotas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações, de todas as nações, como oferenda ao Senhor. Eles hão de reconduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em dromedários, até ao meu santo monte em Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor. Também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou tudo em si, tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacob e todos os profetas, e vós a ser dispostos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação. A palavra do Evangelho proclamado neste domingo, 21º domingo, São Lucas capítulo 13, versículo 22 a 30, dirige-se fortemente a nós, os que nos consideramos dentro da Igreja, e continua a desconcertar a nossa miopia no que às coisas de Deus diz respeito. Comemos e bebemos contigo, ouvimos os teus ensinamentos. É como quem diz: frequentámos a igreja e os sacramentos, comungámos tantas vezes, ouvimos proclamar a tua palavra, conhecemos-te muito bem,
somos praticantes de longa data. Fizemos tudo. Ficaremos espantados quando percebermos que os títulos que orgulhosamente ostentamos não garantem o acesso a lugar nenhum no banquete do Reino dos Céus. Pois não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, diz-nos Jesus. Neste caminho surge a nossa pergunta: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Como é seu hábito, Jesus não responde diretamente sim ou não. Em vez disso, Jesus deixa uma forte interpelação e conta uma parábola. Eis a interpelação: lutai com todas as forças para entrar pela porta estreita. O verbo aqui empregado, lutai, melhor, agonizai. O verbo certo é agonizai com todas as forças para entrar pela porta estreita. Implica luta e empenho extremo, não um assim. A parábola é ainda mais desconcertante para nós. É mesmo tão desconcertante que corremos o risco de nem sequer levarmos a sério o que ouvimos. Da porta estreita, Jesus passa para a casa, e da casa passa para o dono da casa, que fecha a porta. E pelos vistos, nós não estamos dentro da casa, estamos fora, a bater à porta e a gritar: Senhor, abre-nos! E de dentro vem a resposta do dono da casa: não vos conheço. E para maior espanto nosso, nós, de fora, vemos a casa cheia de gente que vem de longe, do norte, do sul, do nascente e do poente, dos quatro cantos da terra. E perguntaremos, atravessados por um último espanto: então nós, que somos padres, que somos sacristães, que somos acólitos, que somos ministros da comunhão, que somos catequistas, que somos leitores, que somos membros do Conselho Económico, que somos membros do Conselho Pastoral, que somos membros do Grupo Coral e não sei de quantas irmandades e associações. Nós, que estávamos sempre do lado de dentro, como é que agora estamos do lado de fora? Então, e estes desconhecidos, pagãos, não praticantes, que antes tinham de nos pedir licença para entrar, como é que agora estão lá dentro e nós cá fora? A razão é clara: o dono da casa não nos conhece. Quantas vezes nós dizemos assim, pessoas até que nós conhecemos bem e que fazem alguma coisa e a gente diz assim: eu não te conheço. Nunca dissemos isto? Eu não te conheço. Isto não és tu. É que muitas vezes nós dizemos, e batemos no peito, e dizemos isto e aquilo, dizemos que somos praticantes, mas depois fazemos tudo ao contrário. E por isso a resposta do Senhor: não vos conheço. Estamos tantas vezes dentro das igrejas, tagarelamos uns com os outros, ocupamos ciosamente os nossos lugares, mas será que prestamos alguma atenção ao dono da casa? Será que chegamos a dar pela presença que habita esta casa e que dá sentido à nossa vida? Falamos com Deus? Fazemos com Ele aquele caminho crucial? A página de Mateus 25, no outro Evangelho, explicita bem o tom do Evangelho de hoje. Afastai-vos de mim, pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me visitastes. Em verdade vos digo, cada vez que não o fizestes a um destes mais pequeninos, também a mim não o fizestes. Salta à vista que é urgente começar agora a compreender que é preciso validar com a vida o bilhete que dá acesso à mesa do Reino dos Céus. É preciso compreender e fazer. Lutai com todas as forças, até agonizar, para entrar pela porta estreita. Podemos ouvi-lo de outra maneira, da boca de São Pedro:
nos Atos dos Apóstolos, dizia Pedro: na verdade, Deus não faz exceção de pessoas, mas em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é bem aceito por Deus. Hoje, como sempre, é de santos e de justos que o nosso mundo precisa. Deles é o reino dos céus. E nós? Eles não perdem tempo em acudir às necessidades dos seus irmãos, sejam eles quem forem. E nós? Alguém dizia que os cristãos meramente praticantes estão em vias de extinção. É verdade. Hoje precisamos de cristãos enamorados, de cristãos apaixonados. O cristão meramente praticante é aquele que está sempre a dizer: posso estar descansado, hoje cumpri todos os meus deveres. O cristão enamorado é aquele que não para de dizer: sim, fiz alguma coisa, mas ainda tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, lutemos com as nossas forças em todos os momentos. A porta é estreita e está aberta pouco tempo. É o espaço e o tempo da nossa vida. Sede cristãos enamorados, cristãos apaixonados e não meramente cristãos que vêm aqui marcar o ponto. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos por nós e por todos os homens, pedindo ao Pai, que aqui nos reuniu, a graça de escutarmos as palavras de Jesus e digamos humildemente: não nos abandoneis, Senhor. Não nos abandoneis, Senhor. Pela Igreja Santa que vive na nossa Diocese, para que nos chame a contemplar a glória de Deus e esteja atento aos sinais de vocação entre os mais jovens. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Pelos responsáveis dos Estados e dos governos, para que Deus lhes conceda o feliz exercício dos seus mandatos e a força de assegurarem aos cidadãos o pão do corpo e do Espírito. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, para que vivam a verdade da fé em suas obras e não se fechem nas suas tradições. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Por aqueles que nos quatro cantos da terra são considerados os últimos de todos, para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa no reino dos céus. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Por nós, aqui presentes, a quem Deus trata como filhos, e pelos ausentes que estão em maior dor ou aflição, para que todos respondamos ao apelo da palavra de Jesus. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor.
Peçamos também ao Senhor uma paz justa e duradoura para o mundo. Oremos, irmãos. Não nos abandoneis, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escutai a oração do vosso povo, para que os nossos corações possam tornar-se sinal daquele que na cruz abriu a seus irmãos o caminho da vida. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando uma só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunis na vossa presença em comunhão com toda a Igreja a celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos Irene de Sousa, Isilda Freitas, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. O Evangelho de hoje diz: lutai para entrares pela porta estreita. Mas se formos traduzir à letra, como estava escrito inicialmente, não diz lutai, diz agonizai. Agonizai por entrar pela porta estreita. Ou seja, nós não podemos ser aqui águas mornas. As águas mornas são portadoras de doenças. Ou temos que nos definir, ou somos frios, ou então somos quentes. Agonizar. O que é agonizar? O grupo coral. Sou aqui uma extra, anda numa agonia, me dói muitas vezes para ter aqui o repertório certo, para ter as leituras. Isso é isto. Não podemos fazer os mínimos só. Não podemos vir aqui, como alguns às vezes fazem um trabalho, vão lá, marcam o ponto e depois vão para casa. E nem sequer pode ser um trabalho. Estão a perceber? Fazer os mínimos. Não. Ou somos ou não somos.
agonizai por entrar pela porta estreita. Cristãos enamorados, apaixonados. Não podemos ser apenas cristãos praticantes. Pronto, eu hoje cumpri os meus deveres. E pronto, e continuamos nesta água morna. A gente às vezes até diz, isto é uma mornaça tremenda. É uma coisa que nos deixa indispostos, nos deixa transtornados até, não é? Esse tempo assim, nem é frio, nem é quente, é uma coisa doentia, não é? É isto. O Evangelho de hoje é muito exigente. Entrai pela porta estreita. Agonizai por entrar pela porta estreita. Vamos pedir ao Senhor que nos dê esta força para entrarmos pela porta estreita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Destes flagelos, destas guerras, deste príncipe da paz, deste príncipe do mal, das trevas. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz dos nossos dias, uma paz justa e duradoura, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, aqui entre as moradas, se na palavra desta Senhor.
Graças e louvor se tem em todo momento. Graças e louvor se tem em todo momento. Graças e louvor se tem em todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Oremos. Realizai plenamente em nós, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos agradar-vos em toda a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Lembrar que hoje a Comissão da Igreja vai fazer, a seguir à missa, o peditório para o fogo da festa do domingo. Então vão-se dividir em dois grupos, um para este lado e outro para aquele. Quinta-feira nós vamos reunir com a Comissão da Igreja para preparar já as insígnias e preparar as nomeações. No próximo domingo vou fazer as nomeações aqui e vamos fazer também o sorteio dos leitores para as missas do sábado da festa às 4 da tarde, a missa, o último dia da novena, que é a missa vespertina já, e depois a missa da meia-noite e meia, missa das 9 da manhã, das 11 e das 4. Portanto, no próximo domingo vai ser aqui o sorteio dos leitores. Também durante esta semana vamos reunir com os acólitos e ver se conseguimos criar aqui um grupinho forte de acólitos para termos a novena mais com outra organização. De maneira que eu irei, enfim, chatear-vos, não é? Eu vou ter à porta e chamar essas crianças, esses adolescentes que... Já temos aqui 2, temos mais um e temos outros que serão contatados. Alguém faz anos hoje? Alguém fez anos durante a semana?
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor a todos acompanhe. No Santo Domingo.